que você abrisse sua Bíblia em Mateus 5, a partir do versículo 1. Sempre a gente não se lê apenas o versículo do dia, mas lemos o que nós já estudamos até aqui. E eu tenho certeza que temos sido edificados pelo Senhor, através da palavra. Mateus 5, a partir do versículo 1. Primeiro livro aí do Novo Testamento, fácil de achar. Diz a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra e peço que nessa noite, Senhor, não seja algo que venha de mim, mas algo que venha do Senhor, Pai, da parte do Senhor, Pai. O Senhor venha falar em cada coração e a tua palavra não caia depois no esquecimento, mas fique guardado, Senhor, no coração de cada servo teu. E porque sabemos que quando a tua palavra, nós guardamos a tua palavra, aí nós não pecamos contra o Senhor, Pai. Quando nós guardamos a tua palavra, nós agradamos o teu coração. E é isso que nós queremos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos que estão todos os domingos aqui, têm acompanhado, as bem-aventuranças, nós falamos primeiramente, bem-aventurados os humildes. Nós falamos sobre humildade, mas aquela humildade diferente, uma humildade que vem de Deus, né? Porque tem pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e são humildes, a gente explicou isso, mas tem uma humildade que vem do Senhor, né? Que o Espírito Santo coloca em nós. E essa humildade é uma humildade pura, uma humildade verdadeira. Às vezes, antes de conhecermos o Senhor Jesus, nós éramos o quê? Orgulhosos. Mas quando você conhece o Senhor Jesus, seu coração muda. E todo aquele orgulho vai sendo trabalhado pelo Senhor. Nós pregamos também aqui que bem-aventurados. O primeiro foi os humildes de espírito. Depois nós falamos sobre os que choram. Nós explicamos que esses bem-aventurados que choram não é aquele que vive chorando o tempo todo. Mas bem-aventurados que choram é aqueles que, quando pecam, se arrependem. Fala de arrependimento. Depois nós falamos bem-aventurados mansos, outro sentimento que vem de Deus, outra qualidade que vem de Deus. De repente, antes de você conhecer Jesus, você era um brigão, você gostava de briga, você gostava você não fugia de um confronto, mas quando vem a mansidão que nós aprendemos de Jesus, Jesus diz: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Quando você recebe a mansidão, você fala assim: não sei o que aconteceu comigo. Se fosse um tempo atrás, se alguém me insultasse, eu ia insultar. Se alguém me tacasse uma pedra, eu ia atacar logo duas. Aí você fala assim: mas hoje não sei o que está havendo comigo, eu sou diferente. É o Espírito Santo que está agindo em você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nós falamos aqui daqueles que têm fome e sede de Deus. Aqueles que estão sempre sedentos por Jesus e famintos pela palavra de Deus. Por último, nós falamos, bem-aventurados misericordiosos, porque deles eles alcançam misericórdia. Nós falamos que quando fala de misericórdia aqui, fala da compaixão do Senhor, e fala de um coração perdoador. Tanto o Senhor age assim conosco, como nós temos que agir assim com o próximo. Mas a palavra dessa noite fala, bem-aventurado os limpos de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Como nós já explicamos para os irmãos, bem-aventurado, mais uma vez eu vou falar, bem-aventurado significa o quê? Feliz ou alegre e abençoado. Né? Então, nós que servimos ao Senhor, nós que deixamos o Senhor plantar em nós essas virtudes. Eu estava conversando isso com a pastora antes do culto. Essas virtudes, todo o dom perfeito vem, a Bíblia diz que vem de quem? Vem de Deus.
Nós não somos bons por nós mesmos, né? Essa bondade, esse amor que há em nós, vem de quem? De Deus. É só eu parar e pensar, como era o Rogério antes, eu até poderia ser uma boa pessoa. Mas muitas das coisas, muitas das virtudes que eu tenho hoje, eu tenho certeza que veio de quem? De Deus. E a palavra de Deus, bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurado, eu já falei, feliz e abençoado, contente e abençoado, alegre e abençoado, os limpos de coração. Mas eu vou falar sobre os limpos de coração, mas continuando, fala, eles do quê? Eles verão a Deus. Olha que coisa mais linda. E todas essas virtudes que eu falei anteriores, eu falei que aponta para onde? Aponta para onde? Para o céu. E quando que nós vamos ver a Deus? Quando um dia chegarmos no céu. Pois eu estava vendo um testemunho que me mandaram de uma pessoa que foi arrebatada aos céus. E ele diz assim, ó, não dá vontade de voltar. Já tem, como o pastor Sandro contou aqui, eu conheço pessoas que já morreram e Deus ressuscitou. Ah, pastor, isso não existe. E quem foi? Disse assim, eu não queria voltar não. O apóstolo Paulo, quando foi arrebatado, a palavra diz que ele foi arrebatado, ele queria voltar? Não. Tanto é que quando ele voltou, ele disse assim, ó, hoje, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que para onde eu vou é muito melhor do que aqui. Né? Ninguém quer morrer. Mas ele, quem já experimentou, deve falar assim, tem que voltar. Né? O pastor Santo falou de Lázaro. Lázaro deve ter pensado, tem que voltar. Então, meu irmão, o nosso objetivo um dia ver ao Senhor. Só que a Bíblia diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, se bem-aventurados os limpos de coração verão a Deus, aquele que não for limpo de coração, não vai ver a Deus. Um dia desses, eu vi uma pregação que eu disse assim, misericórdia, eu nem vou citar muito a pregação, mas nessa pregação, o pastor estava colocando que o inferno não existe. Meu irmão, se a Bíblia diz que existe céu e inferno, é porque existe céu e inferno. Se a Bíblia diz, se nós seguirmos a palavra, seguirmos a Jesus, nós vamos para o céu, é porque um dia nós vamos para o céu. E você tem essa convicção que um dia você vai estar no céu, esse céu maravilhoso. Eu já contei aqui o que um pastor, aconteceu com um pastor, que para mim é uma ilustração maravilhosa. Uma vez um pastor evangelizando um rapaz, o rapaz chegou para o pastor e disse assim, pastor, já pensou? Você está indo para a igreja, você está vivendo totalmente para Deus, fazendo tudo certinho, seguindo a Bíblia, e lá na frente, pastor, já pensou que quando chegar lá na frente você descobrir que não existe céu? Aí aquele pastor chegou para ele e falou assim, já pensou, tá bom, pode acontecer, mas já pensou, você faz tudo de errado nessa vida, não segue a palavra de Deus, e lá na frente você descobre que existe o inferno? Eu prefiro acreditar que existe o céu. E um dia eu vou morar no céu, um dia você vai morar no céu. E nós vamos ver a Deus, gente, olha que coisa tremenda. Hoje nós não temos que ver a Deus, nós temos que crer sem ver. Mas um dia nós iremos ver. Nós iremos contemplar face a face. E a Bíblia diz que para isso, nós temos que ter o coração o quê? Puro. Outra coisa, a gente querer passar todos o processo de nós termos o coração puro. Todos nós, antes de abrirmos o nosso coração para Jesus, você sabia? Todos nós tínhamos o coração, quando nós chegamos, antes de conhecer o Jesus, nós tínhamos o coração imundo. Pastor, você está falando isso porque você não me conhece. Você está falando isso porque você não sabe como era a minha vida. Não. Antes de encontrar qualquer pessoa, antes de ter um encontro com Jesus, tinha um coração como? Imundo. Por que tinha um coração imundo? Antes de conhecer Jesus, pastor, mas eu era até religioso, tudo bem. Eu era uma ótima pessoa, ajudava todo mundo, tudo bem. Mas antes de conhecer Jesus,
Quando você errava, você pedia perdão? Cada vez que você errava, você pedia perdão? Cada vez que você errava, você sentia a dor do pecado? Cada vez que você falava um palavrão, você chegava, meu Deus, me perdoa, antes de ter um encontro com Jesus? Não. Então, todos nós, quando nos chegamos para Jesus, todos, sem exceção, nós tínhamos o nosso coração, o quê? Imundo. E o que acontece? Então, nós chegamos para Jesus, tem um versículo, não precisa ler, Provérbios 23, 26, que diz, filho meu, dai-me o teu coração, e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos, ou vivam nos meus caminhos. Então, quando nós chegamos para Jesus, a primeira coisa que Jesus fala, você com aquele coração sujinho, imundo, o Senhor disse assim, me dá esse coração imundo aqui. E ele pega aquele coração imundo, ele limpa aquele coração imundo? Não. Ele troca o coração. Aquele coração está tão imundo. Já viu que tem coisa que está tão suja, né? Que não tem como limpar. Tem coisa que você olha assim, ó, isso daí não. Sabe o que Jesus faz? Ele troca. Ele pega um coração velho e te dá o quê? Um coração novo, limpinho. Olha o que diz a palavra, não precisa abrir, Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porei o espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Aí Jesus pegou aquele coração imundo, tá? Trocou por um coração novinho, limpinho. Quando você recebe o Senhor Jesus, Jesus põe um coração limpinho e ao mesmo tempo põe o Espírito Santo em vocês, em mim. Colocou em nós o Espírito Santo. Por que ele deu um coração novo? Eu passei, quando eu recebi o Senhor Jesus, eu passei a ser um homem novo. Um homem novo não pode ter um coração velho. E quando nós recebemos um coração novo, automaticamente, através desse coração novo, você passa a ter um novo jeito de viver. Você começa a pensar diferente. Eu acredito que essa experiência todos tiveram aqui. Quando abriram o coração para Jesus, você pensava, seus conceitos mudaram. Ah, pastor, eu pensava desse jeito. Mas hoje eu penso diferente. Sabe por que você pensa diferente? Porque o Espírito Santo, através desse coração novo, você começou a mudar o seu modo, houve uma metanoia, mudou o seu jeito de pensar, mudou também o seu jeito de sentir. Nós sentíamos, nossos sentimentos eram diferentes, mas quando nós recebemos um coração novo, e o nosso coração está limpo, o nosso sentir é diferente. Eu estava conversando isso com a pastora hoje, e eu falo, esse bem não é de nós, vem do Espírito Santo. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem, que a polícia entrou dentro de uma comunidade e matou um monte de bandido, tá? E quando eu vi aquilo, para mim foi, no momento, sabe como foi? Foi indiferente. Foi bandido. Quem me matou foi bandido. Só que o Espírito Santo me incomodou e disse assim, você não pode desejar mal de ninguém. Esse bandido um dia pode conhecer o Evangelho. E naquele momento Deus mudou aquele sentimento que estava no meu coração. Primeiro era um sentimento de quê? De indiferença. Mas o Espírito Santo disse assim, ó, você não pode sentir como você sentia. Tinha pessoas que antes sentiam ódio com facilidade, mas quando está com um novo coração, você já começa a não sentir ódio com facilidade. Deus vai trabalhando em você, você diz, eu não sei porquê, qualquer coisa eu sentia ódio, qualquer coisa eu sentia raiva, qualquer coisa eu sentia um sentimento negativo por alguém. E se você está sentindo um sentimento negativo por alguém, é porque seu coração está precisando ser limpo. Porque quando o nosso coração está limpo, essas coisas têm que sair. O nosso coração aquilo tem que sair. Recebemos um coração puro. Quando nós recebemos esse coração novo de Deus, nós devemos ter cuidado com esse coração. Você já recebeu algo novo de alguém?
Se você valoriza aquilo novo que você está recebendo, você vai tomar cuidado. Vai tomar muito cuidado. E a palavra do Senhor, em Provérbios 4, 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Então esse coração, Deus me deu um coração novo. Então eu tenho que guardar para quê? Para esse coração tentar guardar o máximo para que ele não suje. É possível ele não se sujar? É possível. É possível você chegar para o seu filho e dizer: filho, vai jogar um futebol, mas não se suja. Estou falando uma coisa que vai jogar lá no campinho, nem jogar em quadra não, vai jogar lá naquele campinho lá, de terra, mas não se suje. É possível? Não, não é possível. Mas a Bíblia diz que eu tenho que guardar, tomar conta para que esse coração fique o quê? Fique limpo. Então o que nós temos que saber sobre ser puro de coração? Em primeiro lugar, manter esse coração limpo. É impossível não sujar, como eu falei, é impossível não sujar. Qualquer pecado, tem gente que pensa assim, ó, esse pecado, ele suja o coração. Não, qualquer pecado suja o coração mesmo. Ah, eu fiquei chateado com meu irmão. Sujou o coração. Ah, eu falei uma mentirinha. É mentirinha pequenininha. Pô. Nem tamanho da mentirinha. Mesmo que ela tenha perna curta. Né? Diz que mentira tem perna curta. Mesmo que ela seja pequena de perna curta. É sujeira, está sujando o coração. Ah, pastor, eu falei, na hora do nervoso, eu falei um palavrãozinho pequenininho. Não existe palavrãozinho pequenininho. Qualquer coisa suja o nosso coração. E nós temos que manter ele limpo. Né? Eu fico vendo que às vezes tem coisa que a gente toma muito cuidado. Né? Quando eu tive meu primeiro carro, gente, eu lavava ele toda hora, gente. Eu ia lá, ó, se tinha uma poeirinha, era um Chevette. Os jovens agora não sabem nem o que é Chevette, tá? Não sabem nem o que é Chevette. Meu primeiro carro foi um Chevette amarelo, tá? Não era amarelo, cheguei não, tá, gente? Amarelo clarinho, tá? Chevette da Bênção, o nome, porque antigamente a gente dava até nome para carro, né? O nome dele era Chevette da Bênção. E podia, uma poeirinha, gente, eu ia lá, né? Pagava garagem, tudo, maior cuidadozinho com meu Chevette. Toda hora lavava, mandava lavar. Hoje o meu carro aí, às vezes fica meses aí, se não for a chuva, né? Mas a gente não pode ter esse cuidado com o nosso coração. Com o nosso coração, não sou só eu que fico tempo sem lavar carro não, tá, gente? Tem mais gente aqui. Eu não vou entregar ninguém. Nosso coração tem que ser igual como nós temos cuidado com o nosso próprio corpo. O quê? Quando nosso corpo, o que a gente faz? O normal, tá? Pode ser que alguém fuja da normalidade, mas o normal é você tomar banho o quê? Todo dia. E com esse calor, tomar o quê? Várias vezes. E assim tem que ser com o nosso coração, meu irmão. Todo dia, nós temos que limpar o nosso coração, manter ele todo dia limpo. Por isso que eu falei, que quando nós chegamos para Cristo, o nosso coração estava o quê? Imundo. Porque a gente não mantinha ele limpo. Manter limpo não quer dizer que não vai sujar. Sujar, vai sujar? Vai. Mas manter limpo é o quê? Quando suja, sujou, lavou. Toda vez que sujar, o que a gente tem que fazer? Tem que limpar o nosso coração. E como nós limpamos o nosso coração? Primeiro lugar, através da confissão. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando pedimos perdão, e nós confessamos, pedimos perdão, quando fala pedir perdão, é se arrepender, meu irmão. Não é simplesmente chegar, Deus, me perdoa. Não, é se arrepender. Quando nós pedimos perdão e nós confessamos o nosso pecado, o que a palavra de Deus diz? Ele é fiel e justo, o quê? Para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você confessa o seu pecado, pede perdão e confessa o seu pecado, sabe o que vai acontecer no seu coração? Seu coração fica limpinho.
Fica limpinho de novo. Aquele coração que já tinha sujado, agora é o quê? Ele está limpo. Nós podemos ver o exemplo de quem? Que nós cantamos um louvor aqui. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quem era um homem segundo o coração de Deus? Davi. Davi chegou um momento que ele pecou. A Bíblia diz que ele adulterou, ele participou de um homicídio, foi responsável pelo homicídio. Mas a Bíblia diz que quando ele teve ciência do seu pecado, o que ele fez? Pediu perdão. E quando ele pediu perdão, automaticamente ele o quê? Se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele orou também, está lá no Salmo 51, 10, o quê? Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que confessar. Ele antes chegou para o Senhor e disse, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor. Muitas vezes é isso que Deus quer ouvir de nós. Senhor, eu pequei, me perdoa, vem purificar. E Deus vai lá e purifica. Davi, ele só foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele não deixou o coração o quê? Sujo. Você fala, Senhor, eu quero ser um homem segundo, uma mulher segundo o coração de Deus. Então mantenha o seu coração limpo. Mantenha o seu coração puro. Davi, algumas vezes o coração dele foi sujo, porque ele era humano. Mas ele não deixou que o coração ficasse sujo. E é isso que nós temos, que através da confissão, quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que o nosso coração é purificado. Qual outra maneira que a Bíblia diz que nós somos limpos, os nossos corações são limpos? Está em João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meu irmão, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você às vezes não percebe. Você não percebe o que está acontecendo quando você ouve a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus está trabalhando. Só que o que acontece? Eu não simplesmente eu tenho que ouvir. Eu tenho que estar atento a essa palavra e tenho que deixar ela penetrar. Porque quando eu estou atento e deixo ela penetrar, ela começa a trabalhar, ela começa a purificar. É a mesma coisa, quer ver? Ah, pastor, mas eu estava no culto, eu ouvi a palavra. Mas você deixou ela penetrar no seu coração? É a mesma coisa, aqui tem um chuveiro ligado. E eu estou do lado de fora do chuveiro, olhando para o chuveiro. Certo? Eu estou sendo limpo? Eu estou do lado de fora do chuveiro, estou vendo o chuveiro. Eu estou sendo limpo? Não. Muitas pessoas estão vendo a palavra, ouvem a palavra, mas não deixam a palavra ter sua ação na sua vida. Quando eu lembro disso, eu lembro, por exemplo, toda criança, eu já até contei aqui. Eu não conheço ainda criança que gosta de banho. Eu não conheço, são poucas. Eu, quando era pequeno, eu me lembro que eu entrava, gente, dava uma trabalheira. Minha mãe me falava, vai tomar banho, filho, menino. Eu ia para o banheiro, fechava a porta, ligava o chuveiro, molhava o sabonete, molhava a toalha, chegava no espelho e ainda fazia aquele arzinho para ficar embaçado. Eu pensava que precisava disso. E molhava o cabelo e saía do banheiro. Cabelinho molhadinho. Minha mãe olhava para mim, pensava que eu estava limpo. Não entrei no chuveiro. Não fiquei limpo. Eu estava até parecendo estar limpo, mas não estava limpo. Os irmãos estão entendendo? Tem muita gente que está dentro da igreja, está ouvindo a palavra, mas a palavra não penetra, a palavra não tem ação na sua vida e nada acontece. Então, muitas vezes não entende. A palavra não está te purificando. A palavra de Deus que nós lemos, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Deus está falando nessa noite. Nós temos que deixar essa palavra que a Bíblia diz que é mais penetrante que espada de 2 gumes.
Se nós deixarmos essa palavra penetrar verdadeiramente no nosso coração, vai ter uma ação purificadora em nosso coração. Mas se você ficar observando só, eu gosto, o que o pastor fala, eu gosto. Aí passa 2 dias, o que o pastor pregou? Não sei, mas eu gostei, foi boa. Olha, pastor Sandro, bênção pura, ele deu uns gritos mesmo, né? Foi bênção mesmo. O grito dele mexeu comigo. Mexeu por fora, mas por dentro. Tinha que mexer, não mexeu? Nada aconteceu no interior? Então não agiu. Foi o Rogério lá, ó. Porcão. Saía cascão, né? Que saía lá do banho, minha mãe achando que eu estava limpinho. Mas não foi sempre que eu fiz isso, tá, gente? Senão vai tomar, o Rogério não tomava banho, né? Não era um acontecimento geral. Acontecia. Outra coisa que nós temos que aprender através da palavra de Deus, que quanto mais sujo nosso coração fica, mais trabalho dá para limpar, né? Já viu? Tem coisas que se você deixar sujar muito, aí não é qualquer lavada que tem que dar, tem que ser com esfregão, né? Às vezes eu e Silvinho, às vezes a gente ia jogar bola, minha mãe tinha que esfregar para poder tirar a sujeira, né? Vem cá. Minha mãe botava eu e meu irmão dentro do tanque, para dar banho na gente, botava a gente dentro do tanque. Não sei se o Silvinho lembra, a gente é pequenininho, né? Eu botava a gente dentro do tanque para poder esfregar bastante. Eu gostava, parecia até uma piscininha, né? Mas o que eu estou falando é que às vezes sujeira. Então, meu irmão, não deixe seu coração ficar tão sujo que dê trabalho para limpar. É melhor você chegar assim, a cada vez que você peca, a cada vez que você erra, Senhor, purifica meu coração, vem limpar o meu coração. Pureza de coração é igual santidade. Ser puro é a mesma coisa que ser santo. O que é ser santo? Como eu falei, não é não pecar, mas o pecado passa a não ser um estilo de vida e passa a ser um acidente, né? Aquele que é santo, às vezes eu já perguntei para os irmãos, quem é santo? Aí os irmãos ficam com medo de levantar. Pastor, você é um santo, pastor. Nós somos santos, porque a Bíblia diz que é o santo que vão morar no céu. Santo é aquele que vive em santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? Ninguém verá o Senhor. Então eu quero ver o Senhor, então eu tenho que ser santo. Você tem que ser santo, então você é santo sim. Ser santo não quer dizer que você não peque, todos nós pecamos. Aquele que disser que não peca é mentiroso. Aí já está pecando, né? Mentiroso. Então todos nós. Só que o santo é aquele que não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo, eu não devo tocar nisso, eu não devo tocar naquilo, eu não devo falar isso, eu não devo falar aquilo. Entendeu? É quando o Espírito Santo está agindo em nossas vidas e nesse processo de santificação. Ser santo é se manter longe daquilo que vai sujar o nosso coração. Se tem alguma coisa que você sabe que vai manchar, às vezes é um programa de televisão, meu irmão. Você sente que você vê aquilo, né? Às vezes até alguma coisa pode ser até engraçado, mas vai manchar meu coração. Às vezes é uma novela, a novela é boa, pastor, mas vai manchar meu coração. Tem gente que não gosta, mas é verdade, meu irmão. Pastor, você está falando aquilo que não pode, eu não estou falando nada que não pode, eu estou falando, nós termos às vezes olharmos para uma coisa e falar, gente, isso daí não vai ser bom para mim. Né? Eu não sei se foi isso eu não sei se foi algumas vezes ou mais vezes, mas eu lembro que quando dava 18 e 19 horas, minha mãe dava banho na gente, né? A gente tomava banho cedo, quando era pequeno, e depois que tomava banho, a gente tipo assim, passava o dia todo brincando, quando não estava na escola, brincando. Nós morávamos num prédio, né? Um corredor grandão lá, em São Gonçalo, em Culubandê, e a gente ficava brincando ali direto, brincava no campo, tinha um campo de futebol, a gente brincava direto. Só que minha mãe, depois que dava o banho na gente, minha mãe falava assim, não vai brincar porque não vai, para não se sujar. E a gente ficava comportado. É o que minha mãe queria dizer, se mantenha longe daquilo que pode deixar vocês sujos, para não precisar tomar banho de novo, né? Então a mesma coisa a nossa fé, meu irmão, a gente se manter longe daquilo que pode sujar o nosso coração. Hoje vai ser rápido a palavra. Outra coisa que o Espírito Santo ministrou, temos que usar as criancinhas como exemplo de pureza no nosso de coração. Marcos 10, 15.
Com toda certeza vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. O próprio Senhor Jesus disse, quando quiseram impedir as crianças de chegarem nele, disse, não me impeçam de chegarem a mim, porque deles é o quê? O reino dos céus. Então, criança, quando nós olhamos para criança, criança é o exemplo de quê? Criança é pura e criança, quando é pequenininha, é inocente. Então, naquela época, os discípulos tinham Jesus, que era totalmente puro, né? Hoje nós podemos pegar o exemplo do quê? De uma criança, da inocência e de pureza de uma criança. E eu estava vendo uma coisa que o Espírito Santo estava tocando no meu coração. Tem um amigo meu, né, que eu nem vou no aniversário dele, ele sabe por que eu não vou, aniversário dele, da esposa, do neto, do filho, de todo mundo, não vou. Porque ele fala muito palavrão, a esposa fala muito palavrão, a família toda fala muito palavrão. E teve um dia que ele me pediu uma carona, eu fui levar ele em casa. Ele pegou um netinho de 2 anos e falou assim, fala com o titio Rogério. O garoto soltou o quê? De 2 anos? Um palavrão. Aí, guarda isso. Esse dia eu estava vendo um vídeo de uma garotinha de 2 anos, colocando a mão na cabeça da mãe e orando pela mãe. Pegou 2 casos diferentes? Qual das 2 crianças são mais puras? As 2. Porque a criança é igual papagaio. O que ela ouve, ela fala. Mas isso não tira a pureza dela, a inocência dela. Ela tem a pureza nela. Tanto é que se uma criança for lá, morrer, vai para onde? Para o céu. Nós não batizamos criança por quê? Por causa da inocência daquela criança, da pureza daquela criança. Então aquela criança que falou palavrão, não é porque ela é uma criança que deixa de... Ela aprendeu. De vez em quando você não ensinou para o seu filho, para o seu neto, fala papai, fala mamãe, mamãe. Não é assim? Aquela criança teve a infelicidade de ter os avós, os pais, que chegaram para a criança e mandou, fala girafa, tá? Para falar um palavrão. E aquela criança aprendeu o palavrão, mas a pureza que ela tem, aquela pureza, a inocência que aquela criança tem, ela tem ainda. E quando você vê uma criança, um exemplo de pureza de coração que nós temos que ter, a inocência, é da criança. Teve um caso que eu tenho certeza que foi com o Silvinho, né? Se não foi com ele, mas na minha mente foi com o Silvinho. Uma vez o Silvinho foi comprar um carro, tá? Não vou falar de pureza, não, estou falando de sinceridade de criança. Acho que foi Silvinho que me contou. Se não foi ele, foi outra pessoa que me contou. Ele foi comprar um carro, e na hora de comprar o carro, estava o pai com o garotinho. E Silvinho estava olhando o carro, se era Silvinho, tá? Eu tenho quase certeza que foi ele. Aí de repente o garotinho chegou e falou assim, papai, você contou para ele que o carro pegou fogo? Foi você, Silvio? Foi. O pai de repente deu uma vontade, deve ter dado uma vontade de quê? Dar um tapa no meio. Sai daqui, garoto! Aí Silvinho olhou e vai. Mas o que eu estou falando? É a pureza, a sinceridade de uma criança. Que às vezes o adulto quer enganar, quer disfarçar alguma coisa, a criança não. Então o exemplo que nós temos que ter, o exemplo da criança de sinceridade. E para terminar, quando o nosso coração é limpo ou sujo, ele se expõe através de algumas situações. Eu vi um testemunho de um pastor. Esse pastor, ele trabalha com pessoa que está em estágio grave de Alzheimer. E ele foi fazer uma visita no hospital com pessoas internadas com Alzheimer no estado avançado. E quando ele foi visitar um pastor, aquele pastor chegou lá, o pastor não reconhecia ninguém, aquele pastor começou a falar palavrão, passava a enfermeira e falava palavras obscenas, tudo. Aí o filho desse pastor até falou assim, é porque ele está com Alzheimer, então ele não tem nem noção do que está falando. Aí aquele pastor ficou meio assim. Depois aquele pastor foi visitar um outro irmãozinho que estava internado no mesmo hospital, estado grave, com Alzheimer. Quando chegou naquele irmãozinho, o irmãozinho chegou, aí ele cumprimentou o irmãozinho não lembrava de ninguém, de nada, começou a falar de Jesus.
chegou para ele e falou assim: você já recebeu Jesus no seu coração? Aí o pastor: eu já recebi. Jesus te ama, Jesus é maravilhoso. Começou a falar. Qual a conclusão que aquele pastor teve? Nenhum dos dois tinha consciência do que estavam falando, mas os dois conseguiram expor para fora aquilo que estava onde? Dentro do coração. Vocês vão conseguir entender? Aquele pastor, ele expôs o que estava, a sujeira que estava antes mesmo no seu coração. E aquele irmãozinho, mesmo não tendo consciência de nada, ele expôs o que estava no seu coração. Então, meu irmão, nessa noite que verdadeira, vamos nos colocar de pé. Põe a mão no seu coração. Que verdadeiramente o Senhor mantenha os nossos corações puros. Nós possamos orar como Davi. Senhor, crie em mim um coração puro e um espírito inabalável. Não temos como impedir que a poeira venha sobre o nosso coração. Que o nosso coração fique empoeirado, fique sujo, mas nós podemos impedir que ele mantenha-se sujo o coração. Então, toda vez que você errar, meu irmão, peça perdão ao Senhor. Às vezes foi uma palavra que você disse, um pensamento que passou pela sua mente, que você sabe que está desagradando a Deus, um sentimento, fala assim: Senhor, estou sentindo ódio pelaquela pessoa. Gente, não sinta ódio, não deixe ódio entrar no seu coração, não deixe ressentimento entrar no seu coração. Se vier ressentimento, ódio, qualquer sentimento negativo no seu coração, fala para Deus: Deus, purifica o meu coração. Meu coração, a gente pregou sobre perdão. Não importa quem seja a pessoa. Senhor, meu coração esteja limpo, Senhor. Totalmente limpo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida de cada irmão, Senhor. Sabemos que somos falhos, Senhor. Sabemos que muitas vezes o nosso coração, Senhor, fica com impureza, Senhor. Mas nós sabemos que nós temos um Deus perdoador, um Deus que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, Pai. O Senhor é aquele Deus que, do mesmo jeito que um dia transformou o nosso coração, aquele coração imundo, num coração novo e limpíssimo. O Senhor, mais uma vez, Pai, quando nós oramos e nós pedimos, o Senhor purifica os nossos corações. Os nossos corações simbolizam também as nossas vestes, Senhor. Pai, que as nossas vestes se mantenham limpas, Pai, através do sangue do Cordeiro, Senhor. Porque nós queremos um dia, Pai, como diz a palavra, nós queremos um dia ver ao Senhor, Pai. E para um dia nós contemplarmos a Tua face, para um dia nós contemplarmos a Tua formosura, Pai, nós temos que estar com os nossos corações limpos, Pai. Então coloco a minha vida e de cada irmão diante do Senhor, Pai, para que o Senhor esteja nos ajudando a manter os nossos corações limpos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor? Podem sentar, eu vou passar alguns anúncios rapidamente.